Não há como discutirmos o assunto da graça sem mexermos num ponto que é uma grande disputa de duas escolas teológicas bem divergentes, que diz respeito ao fato da graça ser resistível ou irresistível. O Senhor Jesus diz em João, no capítulo 15, no versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Sabemos, portanto, que o homem não deve pensar, cogitar a possibilidade de tentar viver a vida cristã na sua capacidade, no seu esforço, na sua dedicação, em outras palavras, sozinho. Não existe uma vida cristã praticada como um ato de unilateralidade humana. A pergunta, por outro lado, é: existe uma vida cristã determinada por um ato de unilateralidade divina, onde só Deus decide? Eu também não creio nisso. Porque o mesmo Jesus que diz, sem mim vocês não podem fazer nada, ele está dizendo que nós precisamos dele, mas ainda assim somos nós fazendo. Não significa ele fazendo e a gente não fazendo nada. A interação entre o homem e Deus, que é um elemento que nós vamos explorar melhor na próxima aula, é algo essencial, uma chave na vida cristã. Portanto, quando se fala dessas escolas, conhecidas principalmente como os calvinistas de um lado, os arminianos do outro, calvinistas pregando uma graça irresistível, Deus de forma soberana impõe a sua vontade, arminianos do outro lado dizendo, Deus de fato trabalha com eleição, com predestinação, mas em cima da presciência ele concedeu ao homem livre-arbítrio, existe responsabilidade humana. Quando olhamos para essas escolas de pensamento, que são muito distintas, embora respeite muitos homens de Deus que me abençoam, seja por meio da literatura, por meio de um convívio pessoal de comunhão e relacionamento, ou das suas mensagens, me reservo ao direito de discordar dos que acreditam que a graça seja irresistível. Eu olho para as Escrituras e não consigo enxergar outra coisa que não seja justamente o oposto, uma graça resistível. Nós vamos falar mais sobre o assunto nas próximas aulas, pelo tempo e o tamanho da aula não dá para responder tudo agora, mas eu quero começar essa construção mexendo num ponto que normalmente é o ponto da discussão entre as escolas distintas. Quando a gente começa a falar sobre responsabilidade humana, sobre o homem tendo poder de escolha, dessa forma determinando o seu destino, normalmente o questionamento que as pessoas fazem, e a soberania divina aonde fica? E eu costumo responder, Deus é soberano do jeito que ele quer. Se Deus decidiu dar ao homem, sua criatura, o direito de escolha, isso faz com que ele deixe de ser soberano? De forma alguma. Deus é soberano nos seus próprios termos. Muitas vezes, quando nós vamos questionar um outro argumento que eu vou falar daqui a pouco, que os atributos de Deus não colidem. Então, o amor não colide com a justiça, a soberania não colide com o amor e com a justiça, porque todos eles são harmônicos. Às vezes eu ouço gente da outra escola de pensamento dizer, não, você está tentando avaliar a justiça pelo prisma humano. Eu digo, em toda a Bíblia, Deus falou da justiça na perspectiva que o homem entendesse pelos padrões humanos. E além disso, eu normalmente replico, mas você defende soberania nos termos humanos, Então, nós não podemos relativizar essas verdades. Eu quero trabalhar aqui tentando chamar a sua atenção para o que eu quero falar da parte de Deus e a parte do homem. Nunca é só um lado, nunca é só outro. Por exemplo, vamos falar a respeito da criação de Deus. Em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, nós vemos que Deus deu ao homem a autoridade para dominar sobre a sua criação. Pergunta, isso significa que Deus perdeu a autoridade sobre a terra? Claro que não. O Salmo 89:11 diz assim, falando a Deus, se dirigindo a Deus, teus são os céus e tua é a terra, o mundo e a sua plenitude. Agora, isso não nega o fato de que Deus deu ao homem a autoridade para gerenciar e administrar a terra. Olha, por exemplo, o Salmo 115:16, vou ler da Almeida Revista Atualizada. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Deus continua sendo Senhor e dono, o homem continua tendo autoridade porque o dono decidiu entregar a ele, então ele terá domínio, e uma declaração não é necessariamente conflitante com a outra. Quando o texto sagrado revela que a terra foi dada aos filhos dos homens, isso não revoga a soberania de Deus sobre a terra, a autoridade, o poder de Deus sobre a criação. Aliás, quando nós lemos em Romanos 8, de 19 a 21, a Bíblia fala da criação hoje sofrendo as consequências do pecado, da queda do homem. Se o homem não tivesse nenhum poder de influência, porque a terra estaria gemendo junto.
mas o Deus que é o grande dono, que concedeu isso ao homem, mas não em definitivo, né? Ele um dia vai restaurar toda a criação. Logo, se por um lado nós não podemos dizer que a propriedade e o controle da terra sejam exclusivamente divinos, por outro lado, também não podemos afirmar que sejam exclusivamente humanos. O que nós temos é um equilíbrio. Resumindo, o Deus soberano permitiu, por sua própria vontade, propósito e decisão, porque ele assim o quis, que o homem participasse como uma espécie de administrador da criação. Isso rouba a soberania de Deus? Claro que não. Foi ele mesmo que decidiu isso. Então, nós precisamos entender que quando falamos de graça, graça não é apenas algo que Deus faz. É uma extensão de quem ele é, do seu próprio caráter. Aliás, eu gosto de usar essa lógica. Em Hebreus 11:6, a Bíblia diz que aquele que crê, né, e se aproxima de Deus deve crer que Deus existe e que ele é galardoador de todos os que o buscam. Galardoar ou recompensar não é só o que Deus faz, é o que Deus é, porque o que ele faz é uma extensão de quem ele é. Logo, nós não podemos avaliar a graça de Deus a não ser como um atributo divino. E como eu afirmei antes, um atributo não anula outro. Eu me lembro de uma ocasião em que passei por dois irmãos que no final de um culto estavam num embate teológico. Um claramente estava, né, advogando a bondade de Deus, o outro a severidade de Deus. E eles me chamam e dizem, pastor, nos ajuda aqui, Deus é bom ou é severo? E eu lembro que eu respondi, falei, olha, eu tenho duas respostas. Disseram, quais? Né? Eu falei, olha, ele não é um ou outro. Ele é os dois. Romanos 11:22 fala da bondade de Deus e da severidade de Deus. Aí disseram, mas se o senhor já disse que ele é os dois na primeira resposta, o que é que sobrou para a segunda? Eu falei, a segunda é, depende. Qual dos dois, daquilo que ele é, tanto um como o outro, ele vai revelar para você? Depende da sua atitude. A Bíblia diz, para com os que creram, ele manifestou bondade. Para com os que caíram, ele manifestou severidade. O que nós precisamos entender é que bondade e severidade não são contrários, não são excludentes, mas aquilo que Deus revelará de si tem a ver com o ato, as escolhas e a responsabilidade humana. Por que é importante pensarmos nisso? Por exemplo, a heresia do universalismo, de que se Deus ama todo mundo, no final das contas ele vai dar um jeito de salvar todo mundo, é uma exaltação de um atributo, o amor, em detrimento de outro, a justiça. Nós precisamos entender que tudo que Deus fez por meio de Cristo Jesus satisfaz todas as exigências da justiça divina. E a forma como o homem precisa de arrependimento e fé para entrar nisso também. Agora, se Deus, no final das contas, não importa se as pessoas creem ou não, se submetam a ele ou não, vai salvar todo mundo, nós estamos exaltando um atributo em detrimento de outro. Quando alguém, para defender a soberania de Deus, ofusca, mancha, diminui, rouba o seu caráter de amor e justiça, como se ele não tivesse interesse na salvação de todos os homens, nem sequer lhes desse oportunidade, nós temos um claro problema. Né? Por mais que a pessoa acredite que defendeu bem um atributo, ela tem um problema com outros atributos. Ao que nós precisamos entender quando eu vejo, né, essa tentativa de advogar soberania, como se isso significasse que Deus fizesse qualquer coisa e que não há nenhuma outra lei, é que nós temos que reconhecer pela própria Escritura que Deus tem limites autoimpostos, limites que ele colocou sobre si. Por exemplo, em Hebreus 6,18, a Bíblia diz que é impossível que Deus minta. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 13, a Bíblia diz que Deus não pode negar-se a si mesmo. Agora, se eu seguir a lógica dessas pessoas que dizem se o homem tem escolha, se o homem pode resistir, Deus não é soberano, porque ele só é soberano se ele fizer o que quiser, a pergunta é, então Deus pode mentir? A Bíblia está dizendo que é impossível que ele minta. Então, ou a Bíblia é incoerente com a soberania de Deus, ou a definição de soberania dessas pessoas é que está equivocada, porque a Bíblia sustenta que é impossível que Deus minta. Ele não vai negar o seu caráter justo. Então não existe, né, um conceito de soberania que leve Deus a anular sua justiça e santidade para mentir e só desse jeito ser soberano. Não há nada que faça Deus negar-se a si mesmo quem ele é, a essência do seu caráter, para agir de uma forma diferente, nem essa suposta defesa da soberania de Deus. Então, eu quero começar colocando, né, isso de lado. A segunda pergunta, se graça é irresistível, então nós temos uma predestinação que separou alguns para a salvação, outros para a perdição. O homem não escolhe, Deus de antemão escolheu, está tudo já pré-determinado, ainda que as pessoas não saibam. E nós temos, obviamente, um grande conflito com todas as declarações bíblicas que falam a respeito do desejo de Deus de salvar a todos. Como que Deus deseja salvar a todos,
mas escolheu só salvar alguns. Se ele escolheu salvar alguns, ele não deseja salvar a todos. Se ele deseja salvar a todos, ele não escolheu salvar somente alguns. Então, alguns textos que nós precisamos levar em consideração, e é lógico, eu não estou tentando nem de longe esgotar o assunto. Eu quero trazer apenas um panorama a respeito disso, porque esse é um assunto que requer e terá no futuro um curso inteiro, um livro inteiro só para tratar dessas coisas. Mas nesse panorama, algo que eu quero que você leve em consideração comigo são a declaração de alguns textos bíblicos que não podem ser ignorados. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, eu vou ler do versículo 3 até o versículo 6. A Bíblia diz: isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Tanto o versículo 4 diz que Deus deseja que todos sejam salvos, como o versículo 6 diz que ele se deu a si mesmo em resgate por todos. O texto não está dizendo por alguns, não está falando de um grupo seleto, está falando de todos, né? A morte de Cristo é para todos. Os que falam de graça irresistível acreditam numa redenção, numa expiação que é limitada, né? Aqueles que entendem que a graça é resistível acreditam que há uma oferta de salvação a todos os homens, mas o homem decide aceitá-lo ou não. A pergunta é: a morte de Cristo é para todos ou é para alguns? Em Hebreus, no capítulo 2, dos versículos 8 a 10, nós lemos: todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, está falando de Cristo, nada deixou fora do seu domínio. Nesse momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, porém, aquele que, por um pouco, foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então vamos destacar duas coisas importantes. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que pela graça de Deus convinha, né, que Jesus provasse a morte por todos. Então a morte de Cristo é por todos. Agora a pergunta: pastor, todos serão salvos? Não. Quando Paulo escreve e afirma que a fé não é de todos, não significa que Deus não a disponibilize para todos. Mas a Bíblia mostra que, no final das contas, nem todos aceitarão. Então essa é a razão pela qual, no versículo 10, a Bíblia diz que ele conduziria muitos filhos à glória, e não todos filhos à glória. Então uma coisa é a oferta de salvação pela morte de Jesus ser para todos os homens. A outra é o resultado final. Agora, acreditar porque só muitos e não todos serão conduzidos à glória porque Deus não quis os demais é uma grande contradição com todo o restante das Escrituras e das afirmações bíblicas. Por exemplo, em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 10, o apóstolo faz a seguinte afirmação: pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Quando ele diz Salvador de todos, a oferta é para todos. Mas quando diz especialmente dos que creem, ele diz, na verdade, essa oferta que é para todos só será desfrutada por aqueles que creem, né? Uma coisa é discutir se no final todos serão salvos. Outra é discutir se o desejo de Deus é salvar a todos. O apóstolo Pedro, né, tratando do assunto da segunda vinda de Cristo, ele diz em 2 de Pedro, no capítulo 3 e no versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Né? Eu não sei para você, mas essa frase de que ele não quer que ninguém pereça e que todos cheguem ao arrependimento é muito clara, é muito pontual para mim. Li em determinada ocasião um comentário de Charles Spurgeon, é considerado o príncipe dos pregadores, um camarada que me abençoa muito, né? Mas ele fez uma afirmação relativizando a palavra todos. Né? Então ele dizia assim, o mundo todo jaz no maligno. Todo mundo realmente jaz? Quase como quem diz, e nós estamos debaixo do poder do inimigo? É claro que não. Bom, hoje nós não estamos porque saímos.
mas teoricamente todo mundo nasce debaixo do poder do inimigo. Mas ele pega um outro texto e diz, toda Jerusalém saiu a Cristo. Ele diz, foi todo mundo mesmo? Ou é só uma maneira de a Bíblia tentar dizer que era muita gente? E com isso ele relativizou completamente a palavra todos. Né? A partir disso ele dizia, então quando a Bíblia diz que Deus deseja que todos se salvem, todos não é todos. Agora, quando você se dirige a esse grupo que crê nisso, e pergunta para eles, então quando a Bíblia diz que todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus, o todos não é todos? Eles dizem, não, agora o todos é todos. Então quando convém, para defender a depravação total de toda a humanidade, todos é todos. Na hora que a mesma palavra é empregada para falar que a salvação é para todos, o todos já não é mais para todos. Então nós temos de fato um grande conflito, né? O que particularmente tem sido o norte da minha fé. As pessoas durante muito tempo me perguntavam, você é calvinista ou arminiano? Né? E eu disse para eles, olha, durante muito tempo eu estudei a Bíblia, mas assim com muita dedicação, antes mesmo de estudar essas pessoas. É lógico que hoje, depois de quase 30 anos de ministério, muito tempo estudando, a minha identificação com os ensinos de Armínio, ela é inquestionável. Por quê? Nós temos uma clara diferença de posicionamento. Um grupo está dizendo a salvação não é para todos, os calvinistas. Os arminianos do outro lado estão dizendo é para todos. Ah, mas onde ficam então os textos que falam sobre eleição, sobre predestinação? Se predestinar e destinar de antemão, se eleição é escolher, então Deus não está escolhendo? A verdade, né, é que talvez Armínio apresentou isso muito bem, John Wesley, que foi um grande expoente bíblico também da perspectiva arminiana, fazia isso muito bem, é que eles destacavam que textos relacionados com predestinação e eleição normalmente carregam um ponto que não pode ser ignorado, que é o elemento da presciência de Deus. Por exemplo, Romanos 8:29 diz, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8:29. Então, os que dantes conheceu, presciência, predestinou. Aí você vai para a declaração de Pedro. Então, em 1 de Pedro, no capítulo 1 e no versículo 2, agora Pedro fala sobre eleição e diz, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Tanto predestinação como eleição é apresentada de acordo com a presciência. Então, o fato de Deus eleger e predestinar não anula a escolha do homem. O que nós temos é um Deus que, antes mesmo do homem existir, ele que é um ser atemporal, não está preso à linha do tempo. Ele que é um ser onisciente, conhece todas as coisas, presciente, conhece tudo de antemão, sabe a escolha que cada pessoa irá fazer. E baseado nessa presciência, Deus pode antecipar, né, movimentos e muitas outras coisas. Agora, a diferença entre um grupo, né, como por exemplo os calvinistas, é que eles são pré-deterministas. Então eles acreditam que porque Deus determinou, as coisas terão que acontecer de acordo com os decretos e determinações divinas. O outro acredita que Deus deu ao homem o direito de escolha, mas que como Deus conhece a escolha de cada um, isso não impede em absoluto o Deus que respeita a escolha de poder trabalhar em relação àqueles que ele já sabe que o escolherão. Então, na lógica predeterminista, por exemplo, vamos pegar um exemplo das profecias. Né? Jesus teve que lidar com a questão de Judas, e a Bíblia diz, para que se cumprisse a Escritura. Então, esse para que se cumprisse a Escritura na cabeça de alguns já que a Escritura diz que o cara vai trair, o cara não tem chance, ele tem que trair porque está predeterminado. Essa é a maneira como predeterministas olham. Como os da presciência olham. Deus sabia o que Judas iria escolher. Deus falou antecipadamente o que ele sabia que Judas ia escolher. E Judas não era escravo de uma profecia. A profecia apenas antecipava qual seria a escolha que ele faria. A presciência é um ponto importante aqui em não anular o livre-arbítrio. Aliás, essa é a terceira coisa que eu quero falar. Começamos falando de primeiro da soberania divina, em segundo lugar que Deus deseja salvar a todos. Em terceiro eu quero falar a respeito do livre-arbítrio, porque graça irresistível implica na não escolha, na ausência de livre-arbítrio, né? E nós não podemos negar as declarações bíblicas a respeito tanto da responsabilidade de escolha do homem, né? Livre-arbítrio e assim por diante. Em Deuteronômio, no capítulo 30, a partir do versículo 15 até o 20, Deus fala com a nação de Israel da seguinte forma: vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal.
se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos, guardem os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor seu Deus os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Mas, se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos e se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, de que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disso depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida, para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. Né? Então, assim como Deus está falando de alguém que não quer ouvir, Ele está aconselhando a escolher de forma correta. Quando Josué, né, se levanta e diz em Josué 24:15, escolham hoje a quem vocês vão servir, eu e minha casa já fizemos a nossa escolha e serviremos ao Senhor, ele está falando a respeito de livre-arbítrio. Quando Jesus no Getsêmani está orando e diz, Pai, que seja feita não a minha, mas a sua vontade, o livro de Hebreus diz que ele, Jesus, nos dias da sua carne, está enfatizando a humanidade dele. Ele está orando, não seja feita a minha vontade como homem, e sim a sua vontade como Deus Pai. Né? Se não há uma vontade que possa colidir com a vontade de Deus, qual a necessidade de uma oração de rendição à vontade de Deus como essa? Né? Quando eu olho para as Escrituras, muitas vezes nós vamos perceber a vontade de Deus em conflito com a vontade dos homens, ou, né, vamos dizer da forma contrária, a vontade humana em conflito com a vontade divina. Por exemplo, quando Jesus chora diante de Jerusalém, Mateus 23:37 diz que ele afirma, Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Ele está dizendo, quantas vezes eu quis, mas vocês não quiseram. Né? Se aquilo que Deus quer automaticamente se cumpre, se a graça é irresistível, então como Jesus está dizendo, eu quis algo que não foi possível porque vocês não quiseram. Né? E, obviamente, como eu disse, não estamos apresentando nada aqui de forma exaustiva. Estamos apenas apresentando um resumo de algumas passagens. Né? E várias delas, por exemplo, mostram que os mandamentos de Deus podem ser rejeitados. Marcos capítulo 7, versículo 9. Disse-lhes ainda, Jesus falando, vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Né? Rejeitar o mandamento de Deus. Era uma escolha que aquelas pessoas estavam fazendo. Em Lucas 7, versos 29 e 30, nós lemos, todo o povo que o ouviu, falando de Jesus, e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, o plano de Deus, não tendo sido batizados por ele. Né? O texto sagrado está dizendo que eles rejeitaram o plano de Deus. Né? Se o plano de Deus, o que envolve o convite da sua graça, é irresistível, como eles teriam rejeitado o plano de Deus? Né? Podemos avançar ainda no Evangelho de Lucas para o capítulo 10 e o versículo 16. Jesus disse assim, depois de ter enviado seus discípulos, quem ouve vocês, ouve a mim. Quem rejeita vocês, é a mim que rejeita. Quem, porém, me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. É depois disso que a Bíblia diz que os 70 discípulos enviados voltaram cheios de alegria, dando relatório. Mas Jesus está falando sobre rejeitar quem prega, com isso rejeitar o Cristo que enviou, e com isso rejeitar o Deus que enviou o próprio Cristo. Né? Se não pode haver rejeição a esse Deus soberano, como seria possível declarações como essas? Em João 5, 39 e 40, Jesus confronta os judeus dos seus dias, que eram estudiosos das Escrituras, e ele diz assim, vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Né? Aqui o Senhor Jesus está falando a respeito de uma escolha. As Escrituras apontam para mim, mas vocês não querem vir a mim. No Evangelho de João, no capítulo 12 e no versículo 48, nós lemos o seguinte, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei
essa o julgará no último dia. Né? No versículo anterior, o 47, Jesus termina dizendo: eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Ele está falando de salvação, mas ele diz: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras. Logo, é possível que alguém rejeite a graça salvadora, portanto, ela não é irresistível. O apóstolo Paulo escreve, ele diz em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 4 e no versículo 8, né, o seguinte: ele está proclamando uma mensagem de santidade e diz: portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Eu não posso olhar um volume de afirmações como essas, né, e simplesmente dizer: não, o homem não tem poder de escolha, né, Deus soberanamente decide o que ele quer. Nós temos aqui muito mais do que um grande conflito. Agora, há algo que precisamos entender a respeito da graça. Né? Já falei na aula anterior a respeito da multiforme graça de Deus, e que, embora não queira usar rótulos, né, de graça para isso, graça para aquilo, ela tem muitas formas. É a mesma graça, não são muitas graças, mas ela tem muitas formas de agir. Ela trabalha na vida da pessoa antes da conversão, durante a conversão, depois da conversão. E quando falamos a respeito, né, de livre-arbítrio, algo que nós precisamos de fato deixar claro aqui é que eu não creio, né? Bom, antes de explicar o que eu quero deixar claro, vamos mexer numa disputa histórica. Né? Nós, quando olhamos lá atrás para os primeiros séculos da igreja, nós temos uma grande disputa a respeito do assunto entre Agostinho e Pelágio. Né? Agostinho, mais de 1000 anos antes, já era calvinista, mais 1000 anos antes de Calvino. E ele tem uma grande disputa com Pelágio, que era um defensor ferrenho do livre-arbítrio. No entanto, né, apresentava essa visão de uma maneira com a qual nós não podemos concordar com ele. Né? Pelágio dizia que o homem tem condições de, por si mesmo, dizer não ao pecado, se voltar a Deus, simplesmente porque ele tem o poder de escolha. Agostinho, seguindo a linha do pecado original, portanto, da depravação total, dizia: se o homem está morto, ele não tem condições de se voltar para Deus. Embora, particularmente, eu questione a definição de morto que alguns estabelecem. Porque alguém que está espiritualmente morto, isso não significa fim de existência, apenas desconexão. Por exemplo, uma pessoa espiritualmente morta está separada de Deus, mas ela pode ter experiências com demônios no nível do seu espírito, porque isso não fala de inatividade. Tá? Então, apesar desse conceito de que morto não é fim de existência, é desconectado, eu particularmente acredito que o primeiro movimento sempre é de Deus. Há muitos textos bíblicos que apontam nessa direção. Jesus, por exemplo, diz em Lucas 19:10 que ele veio para salvar e buscar aquele que estava perdido. Essa busca indica quem saiu em primeiro lugar na procura de quem. Ou seja, o primeiro movimento é do Senhor Jesus. Ele não veio só oferecer a salvação esperando que o homem fizesse tudo. Ele disse: eu vim buscar, eu estou indo atrás, eu estou procurando. O primeiro movimento é dele. Agora, a diferença entre calvinistas e arminianos não é discussão de quem é o primeiro, de quem pertence, a quem pertence o primeiro movimento, como foi com Pelágio. Nós acreditamos que o primeiro movimento é de Deus. A diferença é que Deus faz esse movimento em prol de todos os homens e não de alguns. Né? Wesley talvez trabalhou de forma mais acurada esse conceito do que todos os outros, chamando isso de graça preveniente. Falava de uma graça que se manifestava antes. Agora, em João, no capítulo 6, no verso 4, Jesus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Né? Algumas pessoas confundem o verbo atrair com arrastar. Então eles dizem: não, a pessoa não pode vir a Jesus se Deus não traz, né? E a explicação é quase como se a pessoa não tem vontade. Deus decidiu, escolheu, arrastou. Atração, para mim, é uma provocação que depende de uma reação, de uma resposta por parte do homem. Então, quando falamos de graça preveniente, a preocupação é não confundir atração, né, com ser arrastado. Então, por exemplo, a mesma Bíblia que manda o homem se arrepender, arrependei-vos, um imperativo, também diz em Romanos 2,4 que a bondade de Deus conduz ao arrependimento. Quando as pessoas me perguntam: mas pastor, o arrependimento é obra divina ou é humana? Né? Eu digo, ele é um ato de Deus que requer uma resposta do homem. Nós precisamos entender que Deus provoca algo. Em Jeremias, no capítulo 31, no verso 3, Deus diz: com amor eterno eu a amei. Por isso, com bondade a atrair. Novamente aqui nós temos
uma atração. Isso é uma manifestação da graça de Deus, né? Essa graça é resistível, ela não é irresistível. A pessoa que é atraída decide ou não corresponder com isso. Porque se isso não fosse verdade, qual seria a razão, o sentido de Paulo dizer em 2 Coríntios 5,11 que ele procurava persuadir os homens? Se não depende de persuasão e unicamente da escolha de Deus, o evangelho seria apenas o convite a quem está chamado. Essa persuasão, ela trabalha na mente, ela trabalha a escolha e ela trabalha a vontade, né? Aliás, Paulo declarou que os homens são responsáveis tanto pelos seus atos, como também pelas suas escolhas, e que serão julgados de forma justa por aquele que não faz acepção de pessoas. E ele falou tudo isso logo depois de dizer em Romanos 2,4 que a bondade de Deus conduz ao arrependimento. No verso 5 ele diz: mas, por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação para os egoístas, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Olha o que ele está dizendo. A bondade de Deus leva ao arrependimento. Ele diz, mas por você ser teimoso, ter um coração impenitente, então peraí, a bondade conduz, mas não arrasta. Alguém mesmo diante da bondade de Deus oferecendo, né, recursos para o arrependimento, pode simplesmente ser teimoso e impenitente, significa alguém que não se arrepende. Aqui o texto também fala de pessoas que estão acumulando ira para si por conta das suas escolhas e do seu comportamento. E que o Deus que vai julgar essas pessoas, né, olha, eu parei no versículo 8, vou continuar agora no versículo 9. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, ou gentil. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Outras traduções dizem, porque ele não faz acepção de pessoas. Então o princípio é para todo mundo, sem distinção. Agora, se Deus escolheu uns para salvação, outros para perdição, oferece uma graça irresistível para alguns e uma perdição, né, que não pode ser mudada para outros, nós não temos em absoluto a declaração de que ele não trata as pessoas com parcialidade. O que nós temos é uma contradição. Ele decidiu ser parcial, ainda que tivesse os seus próprios motivos para fazer isso. Não se poderia dizer que ele não faz acepção de pessoas se ele tivesse determinado isso. Então, antes de trabalhar a interação com a graça, que é um elemento importante, e mostrar que sim, ela pode ser resistida, ela pode ser negada, alguém pode cair da graça, a graça pode ser anulada, né? Antes de trabalhar todas essas questões na próxima aula, era importante que a gente estabelecesse alguns desses fundamentos, né, para que você realmente continue entendendo o que e como estamos construindo nesse quebra-cabeça doutrinário.